Senhoras e senhores, estamos de volta em mais um episódio do Sala de Edição. Como sempre, aqui nos estúdios da FreshCam. Agradecendo antes de mais nada a FreshCam. Lembrando que a gente tem um cupomzinho Sala15, se você quiser alugar equipamento audiovisual. Na sua primeira locação você tem, já vou aproveitar nesse episódio, dar de primeira aí, cupom Sala15, 15% de desconto na sua primeira locação. E agradecer ao Ivo, toda a turma aqui, por toda essa estrutura que a gente tem gravado os nossos episódios. E tenho a honra aqui de trazer, antes de mais nada, vamos começar aqui pelo nosso amigo Lucas Gonzaga, que está voltando aí. Um prazer, hein? Tempo que eu não tem um participava. Tempinho, né? Realmente senti muita falta. Saulo Simão também está aqui com a gente. Valeu, Rafa. Obrigado pelo convite. Valeu aí. É muito bom ter você aqui com a gente. E de última hora, de forma inesperada, a gente colocou aqui o jogador para jogo, né? Tava ali no banco, apareceu na concentração, falou, não, apareceu, tem que jogar. Renato Gaiarsa, mais um amigo meu, montador, grande montador também, é uma honra ter você aqui com a gente. Cara, e também há muito tempo, né, que eu não participo, acho que está sendo uma reunião de velhos participantes. Sim, acontecendo, sim. né, cara? Mas, pô, super prazer. Vocês todos tiveram papéis, assim, muito bacanas aqui no Sala, deram muito apoio pro podcast, sim. Desde quando eu fazia com o Marcelo, desde o primeiro ano que a gente fazia por áudio, né, e agora estamos todos aqui no vídeo. É verdade. Porque é um formato meio esquisito, né, tipo, falando, mas não olhando... sei pra quem olha. Verdade. Se você olha pra você, pra câmera... No começo é meio assim, mas tá tudo bem. Os telespectadores estão tão felizes de estar vendo o rostinho de cada um de vocês aí. Bacana. E mais ainda com a presença. Bom, galera, a gente vai falar hoje sobre um tema parceria na montagem, né? A gente quer falar um pouco sobre divisão de série, divisão de montagem de longas, e não só sobre isso também, mas sobre as amizades que surgem, sobre as trocas que acontecem, né? Lá eu sei que na Crazy Cow muita coisa acontece lá de ter alguns projetos acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes eu vou lá visitar e, né, a gente tem uma amizade, sai para almoçar junto, então rola essas parcerias de um ajudar o outro, às vezes nem tá no projeto, mas cola na ilha do lado, dá uma olhadinha, dá um pitaco. Mas antes de mais nada, assim, cara, eu já trabalhei com o Lucas diversas vezes e com o Gaiarsa também. Pois não à toa que são vocês que estão na mesa, né? E o Gaiarsa aparecendo só veio corroborar para essa... Não, mas felizmente coincidiu com o tema. Porque justamente de um ano pra cá eu trabalhei com os dois, cara. Pois então vamos aproveitar e vamos atualizar aí. Quem trabalhou com quem? Quem tá trabalhando com quem? Você falou que vai lançar, inclusive, lá em Gramado, no Festival de Gramado, o Cangaço. Isso. Não, eu tava inclusive agora no grupo. É bom que a gente já fala de parceria, né? O grupo de editores do Cangaço, né? Eu, o Lucas, o João Mena e a Tainá. A gente tem um grupo até hoje, de vez em quando a gente se fala, o Lucas uma vez mandou uma música, que a gente, uma trilha, né, que tinha a ver com essa, ele falou, pô, galera, saudade do projeto e tal. Então a gente tirou foto um do outro aqui, sem outro falar, a gente mandou no grupo, né. Olha aí, sintonia, tá em sync, tá em sync. Então é isso, a gente trabalhou junto no Cangaço Novo, que é a série da Amazon, que vai ter um lançamento super especial lá em Gramado, e depois estreia na Amazon dia 18 de agosto. Vale a pena, é uma série realmente muito especial. E foi, acho que, o primeiro trabalho que a gente trabalhou juntos, verdade, né? E com o Saulo eu trabalhei no Encantados, que ele me chamou. Eu trabalhei, só levantei as cenas e tal, mas foi bacana. Uma puta parceria, porque assim, a gente tava com a temporada 1 um pouco atrasada, né? E precisava levantar a cena, correr, puta, quem que eu ligo, tá ligado? Aí achei o Gaiarsa, ele mesmo. E rolou. E aí ele topou na hora e foi super, nossa, cara, salvou a nossa vida, assim, porque a gente tava com os episódios atrasados e ele correu nos episódios, foi ótimo. E foi uma experiência massa, né? Porque foi, enfim, tudo à distância, né? Mas foi aquela coisa de acessando ilhas à distância, na Globo e tal, mas foi legal pra mim a experiência de levantar a cena, que eu nunca tinha feito, né? Então foi bacana saber que eu tava colaborando, mas assim, tipo, cara, não vai ser o corte final isso aqui, tô só dando help. Então, tipo, levantou cena, eu sabia que eles iam afinar, e a série é muito boa, cara. Então, tipo, ficou muito bom. Quando eu vi no ar, falei, pô, é isso, mudou, mas tá ali o grosso do que eu fiz, mas eu entendi o que eles fizeram. Precisava apertar, deixar num time de comédia e tal, mas eu achei legal participar dessa parte do processo. E foi bacana. Cada projeto, cada player tem um jeito, né? Com a Globo é assim, né? Você tem que montar um time, né, de amigos, de editores, para levantando cena e alguém lá embalando junto com o diretor, né? É assim que funciona, você já começa a montar junto com o set. Em outros projetos não, acho que o Cangaço Novo até foi diferente, né? Ou não? Sim, porque a gente começou a montar depois que tudo foi filmado. Exato, que é uma coisa meio rara hoje em dia, né? E por outro lado, teve uma curiosidade que o episódio 2 começou a ser montado antes do 1, né? Foi uma coisa um pouco complexa,
Eu lembro que, bom, eu atrasei minha entrada, eu ia fazer um e era estranho, né? Porque já tinha o dois, assim, tipo... Porque realmente, como já tinham filmado tudo, era quase o cenário ideal de poder fazer um episódio atrás do outro, né? Porque, especialmente em série, é tão bom quando tu consegue encadear, né, ideias. Mas acabou que, eu acho que em função das trocas, a gente conseguiu fazer isso. E, mais uma vez, me provou que quanto mais a gente consegue trocar em grupo, melhor fica o resultado. Isso não tem a menor dúvida. Pois é, essa era a minha pergunta, uma das que eu ia fazer, porque a gente tem culturalmente a história do editor ser o cara sozinho, né, na ilha de edição, e a gente talvez cresce na carreira sempre estando meio sozinho, né, em televisão. O Lucas também tem uma história nesse sentido, em produtora, Saulo, Nau 2 também, teste de VT, depois começa a editar publicidade, é uma coisa mais individual e tal, não sei o quê. Mas de repente, em algum momento, começa a acontecer essas parcerias aí, né? Eu acho que porque acho que tem a parceria de projetos que tem alguns montadores, né, como é o caso de séries, até de filmes também. Mas eu acho que tem também essa coisa de tipo, cara, tô precisando de um help. O Saulo me chamou, teve um projeto que eu chamei o Rafa, chamei o Davi Donato também para me ajudar no projeto. Em que Ele a tá gente... com a gente também lá. Então, o Davi também trabalha com o Grande Davi Saulo. Donato, também colaborador aqui do Saulo. Então, acho que, assim, às vezes a gente chama quem confia para conseguir ajudar a gente fazer a melhor entrega, né? Sim. Então, tem essa parceria que realmente você chama parceiros para conseguir colaborar com o projeto, né? Eu acho que o Lucas também fez isso agora também nos últimos meses, se não me engano, te chamou. Sim, aliás, que gostaria de deixar um agradecimento público e presencial agora ao Lucas e ao Saulo também, que me fizeram esse convite aí. Pude dar uma pequena contribuição, como acho que você fez ali também, de levantar umas cenas ali do Biônicos lá do Poiar, e depois o Lucas me indicou lá na série do Senna da Vulani, teve umas outras coisinhas que a gente fez aí também. Mas é isso, né? Acho que isso que vocês falaram, você concorda com o Garça, essa coisa da parceria, da amizade, de quem você confia? Como é que funciona, Lucas, pra você? Eu sempre repito que, para mim, a minha carreira como editor começou a mudar de fato no momento que eu comecei a interagir com outros editores. Lá em Porto Alegre a coisa era bem diferente, né? Eu editava publicidade lá, eu editava muito com um diretor, então acabava que não tinha tanta troca. E eu cheguei em São Paulo um pouco assim, né? Um pouco medroso e tal. Comecei a conviver um pouco mais em produtoras e isso realmente mudou minha vida em todos os aspectos, não só da qualidade do trabalho, mas eu acho que também porque só parte do nosso trabalho é editar, né? Tem uma outra parte que é bastante complexa, de relações e tal. E isso também me ajudaram muito, assim como vocês relataram agora casos. Eu também fiz, por exemplo, no Xingu, né? Era um filme que estava sendo editado pelo Gustavo Gianni, e era um filme muito grande. Eu entrei também justamente para levantar cenas para ele. Foi uma experiência fantástica para mim, não só pelo projeto, que era muito especial, mas por conviver com o Gustavo, que é um cara extremamente experiente, extremamente carinhoso, né, cuidadoso. E ali, por exemplo, eu já tinha editado 2 longas, mas eu, por exemplo, eu não sabia quanto tempo eu precisava produzir por dia, entende, de edição. Eu não sabia exatamente como eu lidava com a produtora. Aliás, eu tomei essa liçãozinha. Essa liçãozinha de Lucas Gonzaga, ninguém mais que Lucas Gonzaga. Porque a gente vai passando. Já era pra ter acabado, saiu porra. Porque, na verdade, com todo mundo é assim. Então, por exemplo, o Gustavo tem muita paciência comigo Lucas também. De lá no início, tipo, me orientar, olha, a gente calcula isso, eventualmente, quem sabe tu faça em música para ir mais rápido, porque a gente precisa levantar mais rápido. Então, esse tipo de troca mudou a minha vida. Não tem preço, né? Porque, na verdade, eu vinha evoluindo assim num ritmo muito lento, fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? E daqui a pouco tem uma série de pessoas que abriram minha cabeça assim para uma quantidade, para outros tipos de edição, para editar de outro jeito, para analisar o material de outro jeito. O Márcio Hashimoto também, eu fiz uma vez, levantei cenas para ele no Serra Pelada, também foi uma experiência muito incrível. Então foram pessoas que realmente me abriram a cabeça, assim como agora a gente faz essas trocas e isso com certeza faz todos evoluírem juntos. Lá atrás, algumas pessoas foram realmente muito importantes no meu crescimento. Cara, e é tipo, rolam uns momentos tipo masterclass, assim, né? Eu queria deixar registrado também um beijo, um agradecimento à Diana Vasconcelos, que tá nesse projeto do Senna também, e que eu tive a oportunidade de fazer algumas trocas que você falou, agora eu lembrei. E, cara, era coisa, sei lá, de 5 minutos no telefone, brother. Era tipo, sei lá, uma pós-graduação. Você fala, mano, Isso é muito legal. que surreal, que oportunidade, né? Não, eu também fiz muita cena pro Lucas em diversos longas, né? Então,
Cara, isso é muito legal mesmo, quando você começa a entender realmente como se monta um longa-metragem, qual é o ritmo que você tem que ter. E hoje você tá fazendo isso com o Ricardo Fagundes, com tantos outros, né? Sim. Ali na Crazy, com os seus trabalhos também, né? Sendo Sim. generoso ali também. Eu acho que é uma troca, né, cara? De um jeito você acaba, de certa forma, ensinando, mas você aprende também. Tem cenas que eu pego lá de uma galera que eu falo assim, caramba, como é que você fez isso? Saiu do corpo, como é que você editou isso? Tá muito bom. E tem cenas que eu falo, não, acho que é mais por ali, eu acho que o diretor gosta daquilo, a série pede isso, né? Então você vai orientando também, né? E você consegue tocar mais de um episódio ao mesmo tempo, né? Fazendo isso, né? Mas é uma experiência incrível, cara. Eu me lembro que a gente montou um filme, acho que era do Banco do Plano Real, a gente começou a montar, monta em cena pra você, diversos filmes, né? O Lucas tá sempre indicando a gente, né? Isso é verdade. E vocês, aliás, todos nós aqui começamos na O2, é isso? No meu caso, sim. Sim. Vocês Não, também? não, você já veio lá da... eu vim de... Já Quando o Lucas chegou... Mas vocês trabalharam ao mesmo tempo. Eu conheci o Salo o primeiro dia que eu fui lá, isso foi uma coisa muito curiosa. Quando o Lucas chegou, ele chegou com uma beta. E aí a gente... Chegou o Lucas lá e aí? Chegou o Lucas lá, a gente deu um play lá na beta. Ele, vamos ver isso aí, vamos ver se é bom. Aí tinha um filme de carro capotando, pegava fogo, sei lá o quê. Já tava na pegada do Poiara. Eu me lembro do Thames olhando pra mim, e aí, não, esse cara é bom, esse cara é bom. Aí o Thames deu pra ele um filme, uma roubada, assim, tipo, do diretor mais casca na época, o filme mais foda. Vamos ver que Aí saiu o filme foda, aí foi ficando, é assim, né, cara? Se acerta, você vai ficando, assim, né? Vocês ficaram quanto tempo juntos ali no O2? Olha, desde sempre, né? Se for considerar que, na verdade, bom, o O2 é parte da história de todos aqui, né? E eu continuo achando, eu tenho ido pouco, né? Especialmente porque a coisa está muito remota, né? Uhum. Mas eu fui agora, eu acho que só uma vez depois da pandemia. É uma sensação de casa, né? Que é uma coisa legal, assim, porque é muito difícil construir isso, na minha avaliação, pelo menos. Eu não tenho em nenhum outro lugar. Mesmo nos lugares que eu fui criado em Porto Alegre, eu não tenho mais a sensação de casa, assim como eu tenho na O2, assim, sabe? De tu tá à vontade ali, né? Porque às vezes a gente chega numa produtora nova, tu fica meio travado. Não, assim. e é uma casa mais aberta também, né? Tem um lance ali. E lá, invariavelmente, tem as pessoas que estão lá há muito tempo. Da verdade. galera da portaria até o pessoal da Copa. Então você reconhece, as pessoas te reconhecem como alguém das antigas. Da casa. Porque ali tem uma reciclagem de pessoal muito grande, amplia muito, né, o staff ali de técnicos, mas tem uma galera ali que você sabe que está lá há muito tempo. Então existe essa sensação também. Sim. Fiquei umas 2 semanas lá, pegando 2 trabalhos e foi meio isso. E a gente também, acho que a primeira vez que eu trabalhei com você, que foi um Santander do Luciano Moura, que eu lembro que cada um pegou um comercial, e eu lembro que eu fiquei super feliz, cara, que você estava pegando um filme específico, que acho que eram os depoimentos na rua e tal. Em algum momento você precisou sair, você precisou sair, aí eu continuei o trabalho. Enfim, em algum momento você me elogiou pro Luciano, eu fiquei todo, porra, o cara não gostou do meu trabalho, e eu fiquei super feliz, só que você deu uma aprovada pra mim, assim, pro Luciano. Né? Que legal. Você ajudou o Luciano a me aceitar. Eu tenho uma frase que eu gosto de um editor muito importante americano chamado Paul Hirsch. Ele diz que editores são pessoas muito legais. E eu tenho essa impressão, eu tenho repetido isso, assim. Eu fico muito impressionado vendo que tem um senso coletivo, assim. Eu acho que talvez nasça da coisa de estar sempre sozinho, né? A gente acaba tendo uma necessidade de dividir. E eu sinto isso uma coisa muito especial, assim, entre os editores. É muito raro, assim, eu saber, não digo nem viver, eu acho que viver esse bobear eu nunca vivi, mas mesmo saber, assim, de problemas, de rixas, de gente, sabe, competindo, eu acho que tem uma coisa, um senso, mesmo antes de associação, de qualquer outra coisa, já tinha um senso de que era importante, né? Trazer os outros, ajudar, puxar gente, sabe? Eu acho isso uma coisa muito especial dos editores. Eu acho que tem algum fator aí, talvez, que é a paixão, né, cara? A gente é muito apaixonado pelo que faz, né? E também o fato de tem, sei lá, 100 pessoas no set, 60 pessoas no set, e você tá lá sozinho. Então é sempre quando tem um outro editor com você, te traz um certo conforto, né? Né? De você, esse cara sabe o que eu tô falando, de você né? ver um outro olhar da cena, de você, tipo, trocar ideia até de coisas que não são do filme mesmo, pra dar uma, né? E acho que contribui, e é muito legal quando você consegue ter um time, né? Uma equipe, uns amigos que você conta, né? Não, e vira amizade mesmo, né? Com todos vocês aqui,
Lucas um pouco menos, que tá mais longe aí, voltou pro Rio Grande e tal, mas teve uma época que a gente se encontrou pra caramba, o Gaiarsa, tô indo direto lá na Crazy também. Vamos almoçar? Vamos! Eu acho muito legal isso. E mudou muito, né? Eu acho que de uns anos pra cá. Assim, por causa da associação, por causa até do Sala, que querendo ou não, é algo que conectou pessoas que estão ali, mistura ali com o grupo da associação. E eu acho que a questão das séries, que, enfim, que virou o que virou, né, nos últimos 10 anos, eu acho que transformou essa colaboração com uma coisa muito mais frequente, né? Então você está trabalhando mais com outros montadores. Então, e é do caralho quando a gente se junta, assim, é isso. Você tem os grupos dos projetos. Se eu for olhar meu celular, deve existir ainda o grupo do Casa Evandro, por exemplo. Se eu for dar um alô, e a galera, como é que vocês estão? Vai estar todo mundo lá ainda, né? Então você meio que volta, e é um sentimento de equipe de filmagem, que eu acho. Que a galera tipo, que filma junto, fica ali junto, faz amizade, aquela coisa dura. Eu acho que equipes de séries, quando se juntam, né, de montagem, de finalização, rola um pouco isso atualmente, eu sinto, né? Sim, e eu acho curioso porque eu lembro que, não sei se foi em 2016, 2017, teve uma mesa na Semana ABC, e a gente falava, era um pouco o início, as séries estavam começando a crescer no Brasil. Eu lembro de falar lá que eu sentia que as séries eram muito separadas, né? Um editor fazia um episódio, outro fazia outro. Por exemplo, a minha primeira série, Filhos do Carnaval, eu nem vi os outros episódios. Eu fiz o episódio e fui ver no ar. Eu não sequer sabia quem tinha editado os outros. E eu acho que isso é uma transformação que é espetacular, tanto para a gente como para os projetos. Acho que até mais para os projetos. Né? A gente realmente ter uma integração e tá fazendo o mesmo trabalho, porque antigamente tu via um episódio era uma cara, outra era completamente diferente, né? Hoje eu acho que essa integração entre a gente também permite que a gente faça obras muito mais únicas, né? Com uma autoralidade maior, né? Com um senso coletivo maior. Eu acho que isso muda muito a qualidade do trabalho. Com uma linguagem, né, da série, né? Exato. Isso que você tá falando, né? Uma unidade, né? Assim, né? Acho que também é uma coisa legal. E outra coisa que eu acho que rola muito é alguns prazos que são muito curtos, então só você montando uma equipe para você conseguir cumprir com a data de entrega, né? Então surgiu esses tempos para mim um filme com data de estreia em outubro. Então eu precisava entregar um primeiro corte muito rápido. Eu falei, bom, para entregar esse corte muito rápido e bom, eu preciso ter mais 2 editores, mais um assistente, enfim, montei uma equipe e eles toparam, porque eles precisavam desse prazo, né? Então, assim, vai muito de cada job também, você montar um time... Então, só uma curiosidade, eu queria entender um pouco mais, a gente pode aprofundar um pouco mais desse assunto. É que no seu caso você tem a Crazy Cow, que é a casa de edição, e você faz isso, o pessoal vem atrás de você, você dá essa solução. Mas como é que é feito? Porque até agora eu só fui, né, entrando como adicional, vocês me indicaram e tudo mais. Mas qual que é o processo... isso é uma coisa da Netflix, do streaming, da Amazon, sei lá o quê, que fala, não, quero 4 montadores, isso é pensado, prazo, vamos colocar 4, 5, não sei o quê, ou tem alguma coisa também, não só por conta do prazo, mas olha, eu quero várias cabeças para sair um episódio de cada jeito, eu não quero alguém pensando uniformemente até o final, pluralidade, sei lá, tem tudo isso? Depende muito, mas o Lucas ele pode falar melhor, porque ele sempre, assim, pegou uns projetos, assim, muito grandes e com um prazo muito curto, então ele sempre chamou parceiros, né? Então, assim, depende muito de caso a caso. Tem diretor que quer um episódio diferente do outro. Eu já tive séries que o cara não quis. Achava que tinha um editor que tinha um olhar mais específico sobre... Ou era mais sensível com alguma coisa, ou tinha uma pegada mais de ação. Então isso também já aconteceu bastante, né? Mas, em geral, tipo... Acontece muito isso. Tem um prazo muito curto e você precisa montar uma equipe, sabe? Senão você não consegue dar conta. E essas tarefas, que no caso, enfim, sempre tem coordenadores e tudo mais, mas... Como é que vocês se sentem, assim? Não, pega esse lance aí que o Lucas, né? Ação, manda pro Lucas. Não. Só aquela parte mais picotada, Saulo, ou não? Isso é mais da coordenação do diretor? Não, eu acho que é o feeling do montador, de entender o projeto, de conversar com o diretor, com o produtor, e ele falar assim, nossa, não, esse projeto eu preciso de 3 pessoas, preciso de uma, dá pra fazer sozinho e tal. Tudo bem, mas o direcionamento ali, do que vai pra quem ali? É uma coisa entre a gente, entre vocês... Cara, por exemplo, vocês fizeram lá no do Poer lá. Não. Tem uma cena que é meio avulsa ali, um evento que vai rolar dentro do filme. Fica com esse aqui, que aí você fica preso nesse universo e a gente continua naquela parada lá que a gente tava fazendo. Como é que foi lá no Biônicos, Lucas? Vocês chegaram... Me lembro que o Poia falou, não, pega essa cena, Saulo, tal, não sei o que, mas tinha um porquê disso? Ou vocês estavam precisando
daquela cena específica, ou não, essa cena você achou que tinha mais a minha cara? Eu não lembro, entendeu? É uma coisa que acontece toda hora. Eu acho que, na verdade, todos os processos são muito orgânicos, né? É difícil estabelecer um padrão, pelo menos na minha avaliação, assim, de dizer como as coisas funcionam, né? Por exemplo, eu fiz uma vez uma série na O2 que o diretor queria só 2 editores para 10 episódios, uma série de 13 dias longe do sol. E para mim não foi um processo que funcionou, porque a gente ficou muito sobrecarregado, eu e o Márcio Hashimoto, e a ideia parecia boa, que a ideia justamente era essa, ter um núcleo menor para ter mais integração, né? Deixar que a gente tivesse realmente um trabalho conjunto. Mas no final a gente acabou ficando tão sobrecarregado de trabalho que eu acho que isso prejudicou um pouco. Eu acho que se tivéssemos mais pessoas na equipe, eu acho que teria usado melhor a energia, sabe? Mas enfim, a gente vai aprendendo também com os processos, né? No caso do Biônicos, era um filme com um material bruto realmente de uma quantidade assim impressionante. E, bom, com prazo, né? Sempre a questão do prazo acaba aparecendo, né, de alguma forma. Então, na verdade, era isso. Eu acho que, assim, na avaliação do Afonso, com certeza, e da minha, eu acho que é isso. Acelerar não é uma opção nunca para mim, sabe? Fazer as coisas mais rápido para se livrar não é o que a gente está buscando, né? Quando a gente está fazendo um filme, uma série, a gente realmente está buscando uma excelência. Então, era isso. Vamos buscar mais pessoas para... Claro, aí a definição do que vai ser, aí vai para outros... No caso, a gente te passou uma sequência, como tu estava mais fora do processo, né? Tu estava, inclusive, distante fisicamente. Fazia mais sentido passar uma sequência que tinha início, meio e fim, né? Que não dependesse tanto do resto do filme. Isso nos ajudava e te ajudava. Foi essa a nossa avaliação. No caso do Saulo, a gente passou também uma sequência, um bloco do filme. Sequência final, porque né? facilita muito. Tu fazer uma cena isolada é uma coisa muito delicada. Agora que está acontecendo comigo, que eu estou começando a série sobre o Ayrton Senna, e é isso, né? Eles começam a filmar de acordo com o que é possível. E aí eu peguei uma cena do episódio 5, e aí depois eu fiz uma cena do episódio 2. Eu realmente, eu liguei pro diretor e falei, eu não sei editar isso. Porque eu não sei de onde vem, não sei para onde vai, eu não sei o que esse personagem está fazendo, não sei qual é o... Bom, todo mundo, né? No caso, não só o editor, os atores, né? O fotógrafo, tá todo mundo aprendendo no início, né? Obviamente a gente vai tatear e vai errar um pouco. Mas realmente, assim, acho que parte um pouco dessa questão, essa decisão que foi feita no Biônicos de passar trechos, porque é isso, assim, quando tu consegue juntar, é isso, uma cena sozinha às vezes é muito pouca coisa, né, para um filme, para contar alguma coisa, né, a gente precisa realmente entender de onde a gente está vindo e para onde a gente vai, porque isso vai influenciar diretamente a cena que a gente está fazendo. Foi uma experiência curiosa, né, com Encantados, que eu trabalhei com o Saulo, porque foi um pouco isso. Você pega cenas soltas, eu tinha visto o primeiro episódio, tinha visto um pouco de um ou outro, mas estava tudo sendo montado ao mesmo tempo e fica aquela coisa. Você tenta montar a cena, aquela cena, do começo ao fim, sabendo que aquilo vai fazer parte de algo maior, que outras pessoas estariam finalizando o episódio, e eu estava querendo falar sobre isso, né? E que tem sido mais comum, de ter meio que coordenadores de montagem. Tipo, é isso, o Saulo ele é responsável pela montagem final dos episódios. Né? Você tem vários editores que levantam as cenas, junta tudo e depois quem afina com o diretor é o Saulo. E acontece, eu acho que com outros projetos e com longa-metragem, talvez isso deveria em algum momento ser também um pouco comum, assim, né? Tipo, precisa de um rap, vamos levanta a cena, até porque levantar a cena é aquele processo. Que tem acontecido. Que eu acho que e faz sentido, cara, porque às vezes é um trabalho mecânico. Sim, você montar uma cena X lá, que, putz, eu vou gastar um dia nisso aqui pra quê? Alguém levanta, cara, um diálogo, beleza, depois afina, vai acabar saindo do corte, sabe? Tem isso também, né? É sempre muito bom você ver um corte que depois você pode ter, pelo menos, se tiver ruim, entre aspas, você sabe o que não fazer. Exato, você testa, pelo menos. Mas eu, hoje, com mais experiência, eu tenho tentado blocar cenas para passar para os editores que estão levantando. Não ser porque isolado, eu senti exatamente isso, que era muito... O cara monta a cena, sei lá, 10 a 5, não sei o que, fica muito perdido. Então, tem 5, 6, 8 cenas juntas, então já coloca o nome da mesma pessoa ali, aí a mesma pessoa faz, pelo menos ela vai já juntando, colando uma na outra para ter uma noção geral da coisa, né? Porque também é muito ruim mesmo montar uma cena do 12, episódio 12, depois uma do 2, uma do 3... E aí eu tenho feito isso, assim, de tentar blocar, né? Então vai entrando
Começa o projeto com um editor, depois entra outro quando tiver mais cena. Não colocar todo mundo de uma vez, né? Então você vai aprendendo mesmo. E funcionou, eu achei legal o processo, mesmo que seja meio confuso, assim, pelo menos eu sei que ajuda em algum momento, porque Sim. você consegue assistir o bruto, tal, levanta a cena e entrega para conseguir depois alguém juntar aquilo ali e levar à frente, que foi o que aconteceu, né? As cenas que eu passei pro Rafa e pro Davi do projeto que eu fiz, e foi um pouco isso. Por mais que algumas das cenas nem tenham entrado em corte final, já ajudou, inclusive, ao diretor olhar e falar, não gostei. Não é isso. Não gostei do que eu filmei, né? Tipo assim, cai fora. Sim. Então, pô, eu não gastei 2 dias nisso, sabe? Eu acho que, pra mim, assim, contando a minha experiência... E o diretor falou isso não porque o trabalho não foi bom, é porque Não, o que ele filmou ele não gostava, não mas gostava do isso aí roteiro, é falou muito tipo, não engraçado, quero. porque uma coisa que volta a se repetir, tipo, era, né, a gente fala muito com o Ricardinho Fagundes, inclusive, da época da Fazenda, que a gente editava, a gente gerava programas de... Você nunca sabia o que ia pro ar, porque dependia da gravidade do que acontecia no final do dia, o que você fez no começo do dia ia tudo pro vinagre, né? Então, você tinha 1h30 de arte que eles falavam, sei lá, e às vezes 40 minutos, né? Metade do programa, mais da metade ia pro vinagre, né? Mas eu achei interessante que... isso é legal da parceria também, né? Quando é um parceiro, quando é um amigo, que você tem liberdade. Eu lembro que nesse caso específico eu liguei pra você e falei, bicho, tá uma merda esse negócio. Como é que você... Eu não sei se não sou eu que tô encontrando o caminho, aí você virou e falou, não, realmente tá ruim, mas a gente tem que levantar, o diretor vai ver, e aí provavelmente ele vai falar, não, beleza, desencana dessa cena. É esse caldo que sai dessa cana aí. E aí foi dito e feito, né? A gente Exatamente. passou para as outras cenas, tipo, Exato. umas cenas mais complicadas lá dentro do carro, não sei o quê. Mandamos essa daí e caiu. Você até falou, realmente caiu aquela cena lá. Então. E tu sabe que aconteceu isso hoje comigo. Isso que eu achei É curioso mesmo? te ouvindo. Porque, na verdade, eu entreguei hoje uma cena extremamente difícil. E aí eu senti que ela tinha um problema, mas eu não conseguia distinguir qual era exatamente. Assim, eu sentia que tinha alguma coisa que estava travando a cena. E eu soltei ela pro diretor. E aí eu pedi para os outros editores assistirem, que são o Danilo e a Diana Vasconcelos. E a Diana me telefonou, assim, que já é uma coisa bonitinha, Ela é que é uma da fofa, Diana, ela é né? uma Que ela fofa. telefona, Eu preciso né? dizer de novo, ela é Eu uma não fofa. telefonaria pra ninguém nesse mundo mais hoje em dia. E ela me Ela telefonou liga e falou, direto. Lucas, eu acho que tu tá dando muita atenção. Bom, enfim, era uma coisa específica de som. Ela falou, Lucas, eu acho que tu tá dando muita atenção pro som, de performance. Esquece um pouco isso e foca na emoção da cena. Cirúrgica. E aí, bom, nem testei ainda, mas eu achei tão bonito, assim, esse tipo de colaboração, sabe? Porque, na verdade, até remetendo um pouco nisso da conversa, se fosse um mundo competitivo, a pessoa estaria torcendo pra minha cena ficar ruim, porque nós estamos editando a mesma cena. E, na verdade, ela se preocupou tanto a ponto de parar a edição dela, assistir a minha, pensar a respeito, né? Que é uma coisa que eu acho também importante. E me telefonar, entende? Não é tipo... Não, ela não falou pro diretor, diretor, quem sabe eu tô te dando aqui a solução. Ela me telefonou para propor uma coisa. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa é inquestionavelmente engrandecedor pro projeto, entende? Para todos nós, mas pro projeto em si. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque tem uma coisa também que é isso, né? Os editores, eu acho que todos os editores do mundo têm esse problema. A gente fica mexendo no mesmo material por muitos meses, a gente começa a perder um pouco a referência. E são também. coisas, vamos combinar, de certo modo subjetivas, né? Não tem o certo e o errado. É aquela velha história que a gente já falou. Você dá o mesmo material para nós 4 aqui, vai sair 4 coisas diferentes. Não tá nem errado nem certo. Uma coisa talvez vai agradar mais um ou mais outro, ou até a gente entre no consenso que o que o Saulo fez foi o melhor naquele ponto, o Lucas, né, e eu em nenhuma, mas a gente vai, assim... Errado também não tá. É o famoso, tá certo? Errado também não tá, né? Sim. Mas Tem uma história de um editor que trabalha muito comigo, que é o Yuri Pinto, lá do Rio. Conte-nos, Saulo. E aí ele tava lá na Globo, veio um editor lá da Ace e tal, dar uma palestra e tal, e ele trouxe um material e todos os editores lá da Globo fizeram um corte com aquele material. E o Yuri fez um filme de terror com o material. E aí, tipo, foi assim, um negócio muito surpreendente. E eu me lembro que isso chegou no Luiz Fernando Carvalho, e aí ele começou a trabalhar com o Luiz Fernando por causa que ele tinha feito uma coisa muito ousada, diferente de todo mundo. Então é isso, então cada um vai ter uma visão do material, né? Isso é interessante também de trabalhar em equipe, né? Mas eu acho interessante mesmo, e aí fica a pergunta também, o questionamento sobre como é que isso acontece, porque
Realmente o que você levantou aqui é interessante, essa colaboratividade. O editor é um cara, são pessoas legais, né? Porque eu quero voltar e dizer também da Diana, que eu preciso dizer, porque ela foi muito fofa também comigo. Eu tava nesse processo das montagens do pré, né? Da pré-montagem dos monstros e tudo mais. Tava lá com um monte de material, de arquivo, aquele processo todo complicado e tal. Arquivo, pesquisa e monstros, né? São sempre... E aí... Cara, eu pirei na batatinha lá numa corrida, mas aí a gente já tava bem cansado, e ela também, assim, a gente conversando, todos nós ali, com você também já conversei, com o Danilo. São processos desgastantes, né? Eu não tinha conhecimento disso, foi bom eu ter também. Mas você tem que separar, né? Porque você tá terminando a montar, chega um roteiro novo. Você, pô, mas eu nem terminei ainda a primeira versão, como é que já tem outro roteiro? Não, mas é assim, o roteiro vai andando na paralela, pega o roteiro, refaz. Então é sempre um processo de você, parece que você não termina o que você tá fazendo, né? Não fecha assim, enfim. Tudo novo pra mim, tava meio assim. A Diana me ligou, né? Vocês também atendiam, oi, tudo bem? Não, eu só queria dizer que o ponto tal eu adorei. Aí eu pensei, agora ela vai falar o ponto ruim, né? Ela começou elogiando e tal. Eu falei, legal, não, porque isso, aquilo. Eu falei, poxa, eu fiquei bem lisonjeado, assim, fiquei bem animado, tava bem desanimado. Aí eu falei, tá, mas... E ela falou, não, eu liguei pra isso mesmo. E na verdade você me criou um problema, porque a ultrapassagem que você fez era menos importante do que a que eu tenho que fazer, só que você fez um jeito que ficou mais importante que a minha agora... Só que agora o diretor quer nessa régua. E não que eu tenha feito nada exuberante, enfim, foi daqueles momentos que, sei lá, cabeça diferente, background diferente de experiências, e você põe lá uma coisa, vira um padrão para todo mundo. Mas ela teve essa generosidade, né, de apoiar, assim como você tem, o Saulo também, vocês fizeram comigo, o Gaersa também fez, e tantos outros fizeram com a gente, e isso se perpetua, e a gente vê isso acontecer, né. Não, eu estou lembrando também do quanto que essa questão de parceria atualmente envolve também os assistentes, né, de montagem. Que eu acho que, a partir do Cangaço, eu acho que o pico da Neblina na segunda temporada, e o Cangaço foi quando eu comecei a aceitar pedir ajuda, né, para os assistentes levantarem cena, que é mais ou menos o que eu fiz, né, no Encantados, que você levanta porque já ajuda. Né? Então acho que os assistentes, que também alguns almejam virar montadores, outros até não, né, querem ficar sendo assistentes, mas é uma oportunidade para eles e ao mesmo tempo ajuda e vira parceria. E vira essa questão de elogiar ou não, de falar tipo, putz, presta atenção nisso aqui, o diretor não gostou disso. Tipo, para esse tipo de clima, usa assim, usa assado, eu acho que é... Agora, eu vou dizer também que isso, talvez vocês lembrem, vocês passaram também por televisão, acho que todo mundo aqui. Não é uma coisa também muito normal na televisão, não, cara. Isso acho que é uma coisa mais do cinema mesmo. Eu não sei, assim. Acho até que já foi mais do cinema, né? A gente perdeu muito isso. Eu acho que agora está até tendo uma curva de recomeço, eu diria, mas a gente perdeu muito. Esperança de associação, de podcast, você acha? Não, eu acho que até de processo, na verdade, teve um movimento... Bom, quando era na película, né? O assistente, obviamente, era uma figura fundamental, básica, tão importante quanto o editor. E com o tempo, né, o material digital, a coisa começou a acontecer um pouco mais automaticamente, e com isso as produtoras viram uma oportunidade de diminuir custo. Né, e o assistente começou a ser um mero organizador, assim, basicamente preparava o material e saía do processo. Né? Eu cheguei a fazer alguns processos longos sem assistente. E eu sinto agora... Engraçado, acho que engraçado não. Eu sinto também que é muita organização dos assistentes, né, que estão fazendo uma pequena revolução, assim, impressionante como eles estão preparados. Eu fico impressionado. No caso do Cangaço Novo, foi chocante o trabalho do Ricardo Felipe, assim, impressionante. E agora também de novo. Então, assim, eu acho que está tendo uma... Bom, quero ser otimista pelo menos, talvez seja os projetos, eu dei sorte, vai saber. Eu quero ser otimista que eu acho que a gente está começando uma era de reconstrução da importância, porque é fundamental o assistente no processo. Então, E a conexão humana, né? Com de certeza. Você tá com os colegas trabalhando ali também. Acho que é isso, né? Acho que ficou muito... Talvez em algum momento começou a setorizar demais. Quando você setoriza, né? Você perde o contato, você perde o feedback. Eu sempre tento ter o assistente do início ao fim, cara. O assistente de montagem, né? Que eu chamo, né? E aí depois, quando termina o corte, é o assistente de finalização. Que é diferente do assistente de montagem. Às vezes pode ser a mesma pessoa, mas é diferente também, né? Então, muitas vezes eu não tenho assistente de finalização, que é uma coisa mais de organizar as timelines pro
online, né? Preparar o material para pós-produção, né? Uhum. O assistente de montagem, além de ele organizar o projeto, ele monta também cena, né? Então acho que são duas funções diferentes que também pode ser a mesma pessoa, tipo isso. Pensando aqui na publicidade também, né? A gente teve umas experiências faz uns anos já, mas não sei se ainda continua tendo aquelas coisas de 4 montadores ao mesmo tempo, tudo junto. Acho que depende da campanha. Eu tô meio distante, monto publicidade. Acho que tá todo mundo nesse momento distante né? de publicidades, né? Assim, de grandes campanhas, mas pelo dividir. Isso, Acho que, né? não, e até com o Saulo também. Acho que teve uma Já fez campanha coisa lá do no Luciano O2, Moura. né? Do Luciano, foi uma peça que, inclusive, acho que eu tava fazendo, não tava dando certo, aí tinha outra pra fazer, você entrou pra fazer que não tava dando certo e rolou. Mas eu sinto que com séries e longas esse processo colaborativo de equipe funciona melhor. Assim, A publicidade, e até por ser mais corrida, Mais às vezes rápido, a urgência tempo, nem Se se né? falta fala de direito. uma troca de verdade. Até pode acontecer um processo mais longo, mas não é o normal, né? Não é normal. Porque mesmo esse processo que o Saulo cita de um comercial de C&A que a gente fez juntos, Era outras épocas, era outro né, tempo, cara? acho que a gente levou semanas. pra Filmado em fazer. película, os Então, caras foram pra os China, caras filmaram na China, os caras foram pra era Espanha uma coisa- filmar com 16, com 35, e a gente teve muito tempo pra Muito montar. tempo, Nossa, foi isso assim, hoje em dia a gente ficou tu- quase um mês montando, fazendo tipo, cara, como assim, né, cara? É verdade. Nem acreditava, né? Não, então, mas eu fiquei pensando aqui também nessa questão que depende muito também, acho que essa evolução ou involução aí, essa dinâmica, a dinâmica da dinâmica, né, entre a gente, se dá muito também por conta do mercado, né? Porque Sim. você pensar, você que já está há muito mais tempo, o Saulo e tal, quando é que os streams explodiram aí? Há 10 anos atrás? Menos, 12. até. Vai, o Netflix surgiu em 2012, vai. que eu Não, lembro. mas eu digo no Brasil, É, em larga escala. então, tem assim, 5 aí anos, nessa nem época- isso. Nem isso. Era isso, né? Você tinha menos trabalhos, eram mais longas, não séries. Acho que isso aí, essa dinâmica toda eu vejo muito contigo lá na Crazy, assim, toda hora, um monte de gente conversando. Até eu participei agora da série lá. Eu acho que promove mais esse tipo de situação, né? Eu acho que os Como já teve na streamings também publicidade. têm feito muita força nesse sentido, o que eu acho muito especial. É, Né? Porque, assim, tem uma coisa que é um problema, na minha avaliação, de formação do nosso cinema, que a maior parte dos produtores de cinema brasileiros vieram do set. Eu diria que praticamente todos. Então, eles, em geral, têm muito pouco conhecimento de pós-produção. E, bom, é natural que seja assim, mas eu acho que isso cobra um preço, porque tu entender um pouco o fluxo da pós-produção te ajudaria, eu acho, a tomar melhores decisões. E eu acho que os streamings vieram muito bem nesse sentido, justamente porque eles têm pessoas de extrema experiência em pós-produção, são pessoas importantes dentro dos streamings brasileiros. Eu acho que eles têm um peso de... Por exemplo, aconteceu uma coisa no Cangaço Novo que para mim é muito especial. Os editores tiveram uma reunião diretamente com a Amazon. Não foi a equipe inteira, não foi com os diretores juntos para dizer um pouco a visão deles. Eles queriam ouvir dos editores a visão deles sobre o projeto, eles queriam afinar o entendimento de que história estava sendo contada, e dali surgiram debates espetaculares. Porque eu mesmo, assim, eu tinha uma dúvida de olhar sobre a série, eu sentia que o streaming estava vendo um pouco de um jeito, os diretores, é uma coisa natural. Se tem mais um diretor, obviamente, cada um vai ter uma visão mais única, é a coisa mais natural do mundo. Mas então, essa concepção de um trabalho conjunto vai mudar muito a qualidade do projeto. Muito, assim. Então, eu sinto uma força dos streamings brasileiros muito grande nisso, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que elogiar, porque isso faz muita diferença também, tanto nos trabalhos que eu tenho feito na Amazon como na Netflix. Eu sinto isso, assim, e é muito, muito bom. Aconteceu, aliás, a mesma coisa agora no projeto que eu estou fazendo na Netflix. A gente teve reunião com os diretores criativos da Netflix e foi sensacional. Porque é isso, né? Tu tem uma liberdade também, né? De trazer todos os assuntos, assim, né? Isso é muito saudável, né? Porque são pessoas, a gente vai ficar um ano envolvido numa série, a gente quer fazer uma série muito boa. Quanto mais a gente tiver afinado, melhor a gente tem capacidade de entregar um produto de alta qualidade. Essa noção de colaboratividade, né? De colaboração. E eu fico pensando no quanto você fala sobre elogiar e tal, e de fato é louvável e admirável, né? E queremos que saibam que a gente gosta disso e que queremos continuar assim.
Mas também não é uma coisa que me já veio também, né? Foi uma sorte aí, que eram modelos que já existiam fora Uhum. e foram trazidos, né? Sim, sim, sim. Essa coisa, inclusive, até teve. Eu lembro no O2, assim, construíram ilhas lá para os streams específicas. Você vê que Sim. tiveram que aumentar o nível, sabe? Não, peraí, calma aí, tem que ter Exato. um mínimo aqui. Brigar, né, por uma estrutura de qualidade para os editores, brigar por Não que a prazo. gente não tivesse, mas assim, veio uma coisa meio a mais ali. Você falou, Isso opa, veio muito valeu. deles. É. Isso é uma coisa que é uma vitória, óbvio, né, da coletividade. Talvez essa coisa de conversar também. Mas né? é impressionante como nos ajudou alguém que estava brigando, os streams estavam brigando pelos editores. Isso eu acho uma coisa linda, assim. E linda. tem algumas situações, né, que, por exemplo, eu nem sei direito, até fica o convite aqui, tô para falar com a Sassá. Foi um caso da nossa colega, que também de O2 e tal, não sei o que uma grande montadora, né, já entrevistamos ela aqui no Sala e tal, que tá trabalhando para o streaming, né, nem sei direito o que ela tá fazendo lá, mas ela tá coordenando alguma coisa, enfim, é uma ponte, né. Acho que trailer, mas tal, o né? streaming falando, não, Legal. eu preciso de um montador aqui, Sim. né, vamos, tá lá, né. Com certeza. Como você poderia estar, como, né? Não, é que eu já até cometi uma gafe que eu apaguei no grupo dos montadores quando que lançou hoje o trailer, né, do Cangaço Novo. Aí eu falei, tipo, pô, lançou, ficou legal, pô, será que foi a Sassá que fez? Aí eu, putz, é Amazon, não é Netflix. Aí, tipo, aí eu apaguei a mensagem. Apaguei a mensagem. Eu ia ficar feliz se fosse Netflix e tivesse sido a Sassá que tivesse feito. Né? E tem uma coisa que eu acho também, que falando aquilo que tu falou do exterior, é isso, né? No exterior, os modelos já são mais estabelecidos. O Wagner, por exemplo, contou quando ele foi fazer um episódio de Narcos, a equipe já estava estabelecida. Então, ele falou... quando ele pensou, né, com a editora Leva, ele falou, não... Tá bom, tô Marcos. Não, mas justamente porque a equipe deles, da série, já estava estabelecida. Os editores são os editores da série. Tá. Já tem uma longa tradição, já experimentaram tudo, já tem uma experiência. Eles podem ajudar um diretor novo que está chegando na série. Entendi. Ele então, foi olha ajudado. como isso, O Wagner exato. se sentiu suportado pelos montadores. Com certeza, por muita parte da equipe, né? Porque é a mentalidade de como a coisa funciona, né? Tu realmente usar a experiência a teu favor também, né? Por exemplo, se tu tem uma equipe que já é experiente em narrar determinada história, com certeza eles puderam ajudar muito, né? A tua própria relação com o Wagner também, de outras situações do Marighella, teve mais, né? Você, o Wagner, quer dizer, cara, diretor, não, eu sei que você tem uma importância grande pro cara, o cara tá do teu lado, vocês são amigos e tal, quer dizer, eu sinto, assim, uma falta, assim, de tipo, cara, passei meses trabalhando no... Puta, falei, sei lá, 3 vezes com o diretor, sabe? E eu querendo falar, o que foi, com o Poyar foi muito legal isso aí, cara, que até sem esperar eu consegui um canal, acho que por conta de vocês também, essa coisa que você até brincou, né, você falou da quantidade de material dele, eu falei pra ele, porque eu tava no começo ali, né, tentando entender, não sei o que, eu falei, cara, é o seguinte, você é o problema que todo editor quer, né? As imagens são maravilhosas, tudo funciona, só que assim, tem uma grande quantidade, eu preciso assistir tudo, né? Só que, cara, se eu não chego pro cara e falo isso pra ele, ó, eu preciso assistir e eu quero dar o meu melhor, o seu material tá foda, às vezes fica aquele caminho de... de passar mensagem, né? Que é muito o ruim telefone mesmo. sem fio e aí no fim, tipo, você não consegue explicar, o cara fica parecendo que você não... Né? E aí, essa relação é muito importante, cara, essa coisa de a gente conversar. Eu acho que essa coisa dos streamings, pelo que eu tô entendendo que você tá falando, eu acho que é uma coisa boa disso, né? O Gustavo Gianni me ensinou muito isso também. Eu sou muito grato às pessoas que também me ensinaram o que falar para um diretor, o que falar para uma produtora, como brigar por prazo, diretor. né? Por que eu tenho que brigar por prazo? Eu acho que esse tipo de coisa também é uma vitória que se pode ter tendo pessoas por perto, entende? Então, assim, é uma coisa que eu repito sempre, porque realmente mudou a minha vida, assim. Mudou muito meu jeito de ver a profissão como um todo, não só sentar e editar, porque sentar e editar é só uma parte do processo. Não, eu falo que é uma parte maravilhosa quando você tem, tipo, o WhatsApp tá desligado e você consegue editar mesmo, né? Entrar no filme, né? Porque é como o Lucas falou, uma parte do processo. E é uma parte
entre aspas, fácil, né? Que a gente gosta de fazer, né? E o que é Eu não acho foda fácil, só é... tu. Eu Mas, apanho todo mas dia. o mais foda é você lidar com o produtor executivo, com os prazos, com as cobranças, com o cara do áudio te pedindo coisa, com o Isso VFX, tudo no horário que tu tá focado ali. o VFX querendo cena pra começar a trabalhar e você ter que falar com todo mundo, acalmar o diretor, tá ligado? Então, tipo, quando você realmente tá editando, assim... Isso é toda uma expertise que onde é que você vai aprender? Não, é só vendo os amigos, né? Então eu Exato. via o Esse é o Lucas, ponto, né? né? O Lucas via o Gus, né? Uhum. Enfim, acho que é todo mundo vendo a outra pessoa e vendo os caminhos, né? Pô, ali acho que ele foi bem, do jeito que ele falou, peraí, acho que eu vou usar isso também e tal. Aí você vai aprendendo Não, e também, a importância da gente ver e aprender e reproduzir, né, essa generosidade também, porque eu acho que talvez venha daí a situação, Talvez. porque todo mundo se sente tão grato de pelo menos foi assim comigo, de falar, meu Deus, peraí, Lucas, caramba, meu, é isso mesmo? Não, fica tranquilo, é isso mesmo, né, quando eu te liguei, não, fica tranquilo, é assim mesmo, ou, ó, corre aí, não sei o que, dá uns toquinhos, não sei o que, o Danilo também fez isso comigo, então acho que é sobre isso, né, ser generoso e perpetuar a generosidade, e eu acho que o nosso mercado tem funcionado assim, pelo jeito, né? É uma coisa meio subjetiva mesmo, nesse quesito que o Saulo falou. Que eu entendi o que você falou, não é que é fácil, mas aquela parte mecânica é o que a gente estudou, a gente sabe fazer, Quem se né? preparou pra Mas a fazer. parte humana ali, relacional, de lidar com as pessoas, ainda mais de pós-pandemia que tá tudo essa é a parte online, mais difícil. Atrofiado, no texto, as pessoas não se encontram tete a tete, cara, eu tenho uma dificuldade com isso aí, cara. Mas é difícil mesmo. Eu agora estou fazendo 100% online. Eu acho difícil, porque às vezes até tem uma coisa de entendimento básica mesmo, né? Que a conversa resolve em pouquíssimos segundos e algo escrito, mandado em Nossa, recados, vira às vezes um dominó, mandado né? em tabelinha de Excel, Exato, aí quando eu vou ver, tipo, às específicos, vezes né? eu não entendi o básico, eu perdi um tempo gigante fazendo uma coisa por um mau entendimento, né? Porque também o diretor tá no set, eu não consigo nem falar com ele. Então, bom, acho isso também... E aí resta os editores pra desabafar. Exato. Até os notes, terapia né? coletiva. Até os notes que vem no Frame.io, muitas vezes ele vem seco, né, cara? Você fala assim, caramba, o cara não gosta de mim, né? Não, ele só tá sendo prático, né? Se ele tivesse aqui na ilha com você, cara, Exato. talvez ele nem teria feito esse comentário. A gente Então, teria uma coisa pirado em que outra eu comentei coisa. com o Lucas até que foi muito engraçado é que assim, é isso, você fica na impressão que ninguém tá gostando de nada. E ao mesmo tempo, se ninguém tá falando nada, é porque tá dando certo, né? Que eu falei, meu, ninguém me falou nada. Ele falou, bicho, se não falar Fica nada, é porque você quieto. passou. Exatamente. Parabéns, né? Cara, é muito bom quando você monta Falei, um episódio, um filme, o que quer que seja, tem uma sequência que você montou e tipo, e vai e volta, e ninguém fala nada Ninguém sobre fala aquele. nada. É porque tá É uma funcionando. analogia, é uma analogia, um troféu. mas O elogio é o estranho. silêncio, né, cara? Exatamente. Porque, na verdade, essas ferramentas, como o que eu uso, né, o SyncSketch, é isso? SyncSketch. É tipo Frame.io? Basicamente, tu coloca o timecode e auto-observação. Tu nunca vai fazer um elogio por ali. Não, Tu não faz, basicamente, difícil, tu não faz. Se Basicamente, fizer quanto depois... menos pontinhos tiver, Não, melhor. exatamente. Quando você vê que tem então- aquele gap de pontinho, que tem uma distância entre um O pontinho cara e não vai outro, eu falar falei, assim, bom, nossa, eu ali já adorei tá essa estranho, parte. ali tá bem. Ninguém faz isso. ali tá bem. Então é uma coisa também de um teste de desenvolvimento emocional pra gente, porque olha... Tem que ter um episódio só pra falar de Isso notes. isso é uma boa, hein? Uma boa. Não, e você tem que se apegar também em umas coisas, assim, eu tento, né, nessas situações, assim, é aquela velha história que o pessoal fala muito de mídia social aí, pessoal influencer e tal, que já ouvi de alguns, assim, falando, o cara tem 300 elogios, mas um cara falou mal, ele não dorme por causa daquele negócio, né? Então, assim, eu tento me apegar nas... Então, qualquer reaçãozinha, eu tô comemorando, cara. O cara tá lá no meio do SyncSketch, tava lá numa apresentação, aí o cara, meu, essa virada de volante ficou boa, hein? Tipo, soltou assim e todo mundo continuou vendo, eu, yes, pontinho. Cara, mas em geral, eu gosto quando vem problema, assim, tipo, é legal resolver problema. É legal, mas, Porque... né? E vem também de colaboração, e você contribuir pro que o diretor tá querendo, pro que o canal tá querendo. Então, beleza, o que eu fiz eu achei legal, beleza, mas não é isso que eles querem, vamos resolver. E tem que ter esse desprendimento. Exatamente. É, isso é isso super acho importante. que é. Para montador, tipo, uma das coisas que eu Vocês são sempre desprendidão, falo. assim? Eu sou, cara. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. a gente dá uma brigada. Assim, a gente dá uma defendida em Obrigado. algumas coisas, né? Hoje, por exemplo, eu tava numa cena assim, que tá vazando um negócio no fundo, então o VFX já apontou que temos problemas ali, mas eu quero defender a cena porque
a câmera tá girando no rosto do ator e tem tudo a ver, preciso disso. Então, só tô esperando o diretor chegar na ilha para eu defender o meu ponto, né? Que eu acho que, pô, vai ter que rolar uma rotô ali e é isso, entendeu? Não tava previsto, mas acho que na narrativa a gente vai ganhar. Sim. Então eu vou defender, mas assim, você tem que saber até onde você vai também, Exato. né? Não dá pra ficar brigando. É. Só sou que chega brigão. no nível do Lucas, assim. Eu sou brigão, eu tenho esse problema. Eu quero aproveitar e pedir publicamente desculpa, diretores. Eu também. Não O cara levem a perde- mal. O cara perde o filme, mas não perde a montagem, né? O cara perde Não, o mas na diretor, verdade né? eu acho que não é uma coisa pessoal. Assim, o que eu sempre digo e é a minha visão de verdade, assim. Eu sou editor do filme. Eu não sou o editor do diretor. Sei que Tu pode não me parecer chamou uma à toa aqui, coisa, cara. pode parecer uma diferença tola, mas para mim é muito diferente. Então, Sim. obviamente que eu nunca vou questionar a decisão final dele. Chega um ponto que é a decisão, mas até ele tomar essa decisão, é possível que eu incomode bastante. Sim, exato. Não. Porque eu acho que eu tô brigando Mas eu acho pela que qualidade do filme. Eu não Eles tô estão te brigando pagando pela minha pra vaidade. isso, cara. Eles É. querem você, eles querem o Renato, eles querem o Rafa, eles querem o Saulo pra isso também. Pô, porque se fosse só pra fazer O o que que alguém o cara determina, quer, não precisaria, eles não exato, estariam não gasta pagando o tanto. nosso cachê, né? Enfim, eles estariam O teu, lá que com é o o meu, editor, eles pagariam. um editor que tá começando, até parece. Verdade. O editor que tá começando, então eu acho que é por aí. Tem que realmente defender o ponto de vista, argumentar, mas Total. você vai sentindo na hora também, né? E tem uma coisa que eu acho que até é um pouco a minha base do que eu acredito, que é uma frase do Freud, que é a sabedoria vem da dúvida. Eu acredito Interessante. muito nisso, assim. Por isso até que eu acho que também o trabalho coletivo é bom. Porque uma pessoa que me questione, para mim, ela tá me ajudando. Sim. Eu sei que tem Exato, gente que é. ficou ofendida, vai ter, entende? Eu já trabalhei com Ah, equipe mas de editores. não dá, né, Não cara? vou citar o país, mas foi na Argentina. Que eu era chefe de equipe e tudo, qualquer coisinha que pedia virava uma questão, entende? Meio pessoal, assim. Até um dia que eu tive que dizer, gente, eu não tô aqui porque eu quero, me contrataram para fazer isso, desculpa, não levem a mal. Mas Eu só trabalho aqui. Eu só né? tô trabalhando, fazendo meu trabalho. Porque, assim, na minha avaliação, de verdade, assim, profundamente, eu tenho certeza que quem trabalhou comigo sabe disso. Se uma pessoa está me questionando, como a Diana fez hoje comigo, ela está me ajudando. Sim. Pode acontecer de eu amanhã testar a ideia dela e dizer, gente, eu não acho que seja isso, tá Cara, tudo pra bem. mim, o maior aprendizado tá aí, cara. A gente tem que, É, a gente tem que tem, manter é assim isso, que sabe? é. Porque isso acho que nos faz crescer, porque se a gente acha que tá pronto, a gente tá parado, né? Não, Acho que isso é uma coisa básica da existência humana, mas eu realmente fico assim com essa frase na cabeça porque eu acredito de verdade nisso, assim. E eu acredito, isso sempre me fez querer ter mais editores comigo. Porque eu acho que a pessoa tem plena capacidade de me questionar e isso vai ajudar muito o filme. Não é me ajudar, é ajudar o filme. O filme vai ficar bom. Exato. Que é o que eu quero, porque na verdade meu trabalho não existe sozinho. Que é uma característica também do editor, né? Tu pega eventualmente. Eu sei que não é tão simples, não estou querendo simplificar, mas, por exemplo, é mais fácil tu elogiar uma fotografia de um filme, mesmo que o filme seja ruim, uma direção de arte, uma música. A edição, tu nunca vai conseguir elogiar uma edição de um filme que é muito ruim. Porque o editor falhou, se o filme é ruim, ele falhou. Então, para mim, não existe o nosso trabalho isolado. Existe o trabalho que é contar uma história de um filme, que é o que a gente faz. Se a gente não foi capaz de contar bem essa história, a gente falhou como editor. Não adianta eu ter feito um monte de cortezinhos legais, maneiros, e o filme é uma porcaria, não serve pra nada. Né? Só... Que aí até também falei isso hoje de tarde, né? Que é uma coisa que eu acho curiosa na profissão de editor, que é tipo, um filme ruim dá tanto trabalho quanto um bom, né? É uma coisa que eu acho muito delicada, né? Porque o ruim, poderia passar rápido, Podia mas ser não, fácil, né? né? Tu tem que Já que trabalhar vai ficar igual. ruim mesmo, Ou né? mais, né? Pra tentar achar alguma solução. Não, geralmente é mais, né? Porque Geralmente você é fica mais tempo tentando fazer aquilo ficar bom, né? Sei lá. Depende muito do prazo, de tudo, né? Você nunca sabe, né, cara? Realmente o que aconteceu com aquele filme pra ele chegar naquele ponto. É verdade. Né? Tem uma frase que eu adoro também do Fernando Meirelles que ele fala, né? A edição nunca acaba, né? Ou acaba o dinheiro ou acaba o prazo. A edição tu pode Tiram ela continuar. da gente. É isso, cara. É bem por aí. E realmente o filme fica melhor. Se eu editar mais, se eu tivesse mais 6 meses Sim, para editar sim. o cangaço, ficava melhor, tenho certeza disso. Certeza, porque é isso, teve cenas que eu entreguei, estavam boas. Vamos focar no que a gente precisa mais, que é aqui o final, não sei o que, alguma Não, cena. e é isso. Aí você pode estar super convicto, todo mundo maravilhado. Você fala assim, Lucas, né? Hashimoto, dá uma olhadinha aí pra mim, me fala alguma coisa aí. Quebra. Ou o Gianni também já falou aqui no episódio sobre alguém que fez com ele, ou ele fez com alguém, sei lá. Todo mundo tá fazendo isso com todo mundo aqui. A gente, justamente nessas parcerias, né? Tipo, sempre vai ter alguma coisa, porque é isso, aquilo que eu falei. Se der
4 montagens aqui, vai sair 4 coisas diferentes. É. Então tem sempre a coisa a melhorar. Né? No Cangaço a gente fez muito isso. Acho que foi a primeira vez assim, que a gente trocava, como era o Avid, colaborativo, a gente conseguia abrir o projeto um do outro. Então, tipo, terminei de montar episódio. Se quiserem assistir, quando a gente tinha tempo, né? Porque não era sempre. Inclusive o Renato me mandava as piores cenas dele. Põe no teu episódio aqui. Não Olha foi- aí, depois eu Muito falei amigo, bem dos muito editores. amigo. Não foi decisão minha. Não, Não tá foi brincando. nem tinha esquecido Olha, é disso. verdade, é verdade. Não, já né? tinha O cara esquecido disso. ficou- Não, mas não foi decisão minha. E era legal, porque tipo, era legal dar um play na timeline. Total. Você via a timeline da outra pessoa. Né? Você não dava um Tem play isso no também, né? export. A timeline já é uma mini aula É. do que o editor fez ali, né? É verdade. O jeito cara. que ele organiza a timeline, as coisas que são importantes pra Não, ele. eu, quando eu olho uma timeline muito simples, assim, nada encavalado, já começa a me dar um negócio, velho, eu já acho que tá ruim, tá ligado? Outro dia alguém pôs lá, tinha lá nossas timeline, Tresney timeline, sei lá, TBT de timeline, não sei. Aí eu achei muito limpinha. Até fiquei meio. A gente já desconfia, não pode Nossa, ser que seja genial, mas... já- Não, no fim a pessoa ficou meio ofendida e nem lembro quem foi. Eu falei, não, desculpa. Eu sou não, eu também trabalho assim, porque é muito particular, né? Mas eu falei, cara, eu quando vejo uma timeline muito limpinha, já falo, não, mano. Mas tá coisas lá as têm que tá meio timelines de jogada Daniel ali, Rezende, né? né? Que são que é o editor que eu conheço que menos usa tracks. É mesmo, ele Eu deixa acho que, se não tudo me engano, são limpinho. 14, né, Pô, o limite acabou dele. o nosso argumento. o- 14 eu não é. preciso nem começar. O Marcelo, Né? mas- Então é incrível também, porque isso também é uma aula, sabe? A maneira com que ele consegue ter tudo isso e simplificar assim ao mesmo tempo, onde ele usa os recursos dele, né? Eu acho isso fantástico também, como uma aula, assim. Agora, isso é uma coisa que a gente teve esse privilégio da O2 e tal, mas eu sinto que uma coisa que está se perdendo hoje em dia, né? Porque tudo bem, temos provas aqui de coisas online que nós mesmos estamos fazendo, junto, assim, uns com os outros. Mas acho que tinha uma coisa, um fomento maior a esse tipo de situação de parceria e tal, quando era no presencial, né, cara? Eu acho. Mas sei lá, cara. Ainda Ou tem, né, empresas Celso? que têm muitas É, ilhas, muitos projetos então, acontecendo. É isso até que eu tava pensando, cara, assim, eu tenho um pouco, mas é muito híbrido, assim, eu tenho muitas ilhas que são remotas, então a galera tá montando em outros lugares. Não, eu não tô dizendo que não Mas deveria aí ser desse eu- jeito, mas coisas que vêm junto com Sim, o momento, com a realidade. eu já cheguei Benesses e pro malefícios. Daniel Rezende, talvez ele nem lembre disso, eu já cheguei pra ele e falei assim, cara, posso sentar aqui do seu lado e ver você editar? Ele tava fazendo Cidade dos Homens, eu acho. Talvez o Lucas nem tinha chegado lá no O2 ainda, Acho que 2006, não. 2000, por aí. Você chegou em 2008, né? 2007. 2007, eu entrei em 2006. Eu sentei e fiquei vendo o cara trabalhar. Talvez isso não aconteça mais. Então. Talvez isso não aconteça mais. Isso deve ter sido um Mas privilégio. não sei. Não sei, as coisas são tão dinâmicas, né, cara? A gente não sabe, Uhum. né? Eu diria, mas a gente nunca previu que ia ter uma pandemia desse Eu jeito. eu confesso, nesse do Senna eu fiquei com vontade, assim, a Diana me despertou muita curiosidade, assim, eu ficava impressionado na precisão, eu me sentia como Mestre Yoda, assim. Ela tem uma precisão, ela tem uma coisa que é... Tipo, eram umas ligações muito curtas, brother, mas assim, pau. Você fala, nossa, brother, imagina se eu sento na ilha dessa mulher, velho. Ela tem uma visão do macro, né? Que é uma coisa que eu acho muito interessante, assim. Ela tem uma percepção muito clara da história como um todo sempre, assim. Sim. Que é uma coisa que eu não consigo ter só lendo o roteiro. E ela tem uma precisão. E a relação com o impressionante. roteiro, ela me ensinou muito isso. Ela falou, Rafa, roteiro. Eu, nossa, mano, eu já viajei. Ela lembra de porque, tudo. Não, porque eu vou criar, eu vou sugerir isso aqui. Não, volta pro roteiro. O roteiro tá dizendo, aí você lia de novo. Na verdade que o roteiro tá dizendo mesmo. E você, cara, meio óbvio, mas sei lá, enfim, tantas outras situações assim. E eu deu essa vontade aí, cara. Sabe, de estar numa produtora, eu lamentei, assim, de não estar, imagina, numa produtora nos meus primeiros passos em longas e séries. Quer dizer, numa ilha tá o Lucas, na outra tá a Diana, o Danilo. Cara, eu não vou ter mais isso. Quer dizer, provavelmente não, né? Daqui pra frente. Vocês tiveram isso quando vocês começaram. Que era uma discussão que a gente teve nos outros episódios aqui sobre quem tá começando hoje em dia no audiovisual, que é uma dificuldade isso daí. É difícil, É. tá mais difícil, né? Porque, que pareça, era mais fácil quando tu podia estar presente, tu tinha uma chance mais rápida de Até como é que você crescer. vai avaliar a evolução do sujeito? Você vira um thumbnail ali, né? Assim, com uma sorte, por exemplo, até dei esse exemplo daquele café que a gente tomou com o Poyar, né? Fiquei mó feliz de entrar no filme, não sei o quê. Aí eu tava achando que eu ia presencial. Falei, beleza, eu tô indo pra São Paulo. Porque na época eu tava em Santa Catarina. Aí ele mesmo falou, não, mas você não tem ele. Aí, não, fica aí. Tá tudo bem. Aí, beleza. Pra mim foi conveniente na época. Mas eu pensei, eu vou fazer um filme do cara, o cara é Afonso Poyar, não vou conhecer o cara. Calhou que depois o Lucas veio pra São Paulo pra resolver o filme do Poyar e a gente saiu pra tomar um café e cruzamos ele passeando com o cachorro, mó cagada. Conheci o cara e tal. Mas assim, eu não teria conhecido. Assim como eu não conheci o Vicente Amorim pessoalmente, eu
virei um thumbnail pra ele lá, numas reuniões com 1 milhão de o Renato telinhas lá. também não conheceu o Henrique Sauer, né? E aí você fala, pô, cara, eu tô Pra montando mim, um filme... o Encantados foi a coisa mais offline. O Cangaço também foi 100% offline, mas, cara. cara, vai ter Offline que eu digo. oportunidade de conhecer ele. isso é muito legal. Não, Tem com razão. certeza tem, mas o ponto é. o processo anda mais devagar. Eu digo até pela troca com diretores, que realmente é uma coisa também que nos faz crescer muito, né? O Poiar é um cara que ele acompanha muito a edição, mas ele precisa tocar, né? Então ele pega uns materiais, leva pra ilha dele, fica testando, me manda coisas. É o jeito dele, ele não consegue sentar do lado e ficar falando. Assim como tem outros diretores, Luciano Moura, um diretor que senta do lado e ele lembra de todo o material, ele quer ouvir Halder todos os Gomes takes. também, assim, ele fica na ilha desde o início, você fala assim, não, cara, você não quer voltar depois? Não, eu tô aqui, tranquilo. De repente ele tá escutando música, lendo um livro, vendo coisas, de repente ele fala um negócio e fala, opa, que bom que você tá aqui, né, cara, que bom, já me ajudou. Então esse tipo de troca realmente é isso, eu acho que a gente perde mesmo e é muito importante. Eu acho muito importante. Por exemplo, trabalhar com o Poiar é um cara que tem uma visão de edição muito única e que realmente e eu vejo uma assim, por experiência exemplo, muito bacana. O fato de eu ter conversado com ele, eu joguei uma real lá pra ele e me arrisquei, assim, mas no fim deu certo, foi fundamental. Se eu não tivesse feito aquilo, e aí vem aquela coisa, pô, eu sou um cara que tem uma iniciativa, então, assim, se eu fosse um pouco mais acanhado ou ficasse mais na minha, como em outros projetos aconteceu já, não teria dado bom, entendeu? E essas coisas é muito difícil online, cara. É difícil. É muito subjetivo, aquela história do texto, enfim. Coisas que são realidades que estão dadas e... porque também tem a coisa que o online parece que a gente está sempre presente, mas não tá também, né? Eu vejo agora porque é isso, eu tô nessa série do Senna, que é o Vicente Amorim e a Júlia Rezende. Eu não consigo conversar com a Júlia, porque ela tá filmando. Quando ela acaba o set, ela tá esgotada. Eu eventualmente consigo sentar um pouquinho e trocar uma ideia, mas né, cara? eu nunca vou sentar e trocar uma ideia, mostrar coisas para ela, entende? Mostrar uma opção. Eu vou colocar lá, ela vai botar no intervalo dela de filmagem, vai ver ali, botar uma observação. Então acho que é a Júlia é uma super diretora. Então eu considero uma super perda isso, sabe? Né? É uma oportunidade, porque também é isso, né? Cada vez que a gente conhece uma pessoa, a gente acaba absorvendo um pouco dessa visão de mundo, de cinema, de arte, de tudo, né? E vai crescendo com isso, né? Então, realmente, bom, faz parte, né? É o que é também. O que é, tá dado, né? Mas que dá uma dorzinha, isso dá. Enfim, reflexões. A gente tá chegando aqui no final do episódio, eu tô muito contente. Esse é o tipo de papo que a gente não quer terminar, né? É uma delícia ficar aqui conversando. A gente vai ter o pós agora. A resenha pós é sempre o extra aí. Que as verdades, né? Que a gente ficou falando bem de todo mundo, agora a gente vai falar mal. Né? A gente vai falar sobre nomes. Pelo amor de Deus. Agora vem os nomes. Liga o microfone, por favor. Mas é isso, Lucas. Obrigado. Pô, eu que agradeço mais uma vez. Tu tá bem atolado aí e te custou alguma coisa tá aqui hoje com a gente. Não, mas é sempre um pouco, acho que até um mote desse episódio, né? Essas trocas eu acho que são muito saudáveis para todos nós. Eu acho que é um pouco de terapia, um pouco de conhecimento. E você é um dos caras mais comentados com os ouvintes, assim. O pessoal gosta muito quando você tá. A beleza é assim. Né? A beleza física, gato, exato. Assim, tem esse poder, né? Porque tem isso, né? O cara bonito pode falar qualquer coisa, ajuda, né? Passa. Saulinho, você não é tão bonito quanto o Lucas, mas ajudou a embelezar nosso programa. Pô, valeu, cara. Até a gente tava vindo aqui. Foi bom sair dele mais cedo, né, cara? Verdade. Nossa, a gente saiu um pouquinho mais cedo, vamos conversar, encontrar gente e tal. Mas valeu, Rafa. Obrigado aí por tudo. Sucesso aí na Crazy Cow também. Nice. Garça, meu irmão. Não tenho palavras para te agradecer até hoje. Você foi um dos caras muito fundamentais no meu turn point de carreira. Participação surpresa aqui, mas... Muito generoso. Mas não, eu te vi cara, aqui então, já tava na cabeça. No fim das contas, fez todo sentido, cara. Todo Porque assim, sentido, é na hora verdade. que falaram, o Renato aí, eu falei, não acredito. É, cara. porque assim, louco trabalho isso. e parceria, e tipo, eu lembrei da publicidade com o Lucas, eu trabalhei com o Saulo no passado, então fez sentido. Então, Total. você me pegou em surpresa, eu sempre reclamo, eu não sei falar direito, eu falo embolado, isso, aquilo e tal. Agora mas... com o vídeo você vai ver, você vai gostar. Mas né? Mas eu digo uma coisa, empresário, falar presencialmente no começo foi esquisito, mas depois flui melhor do que ficar ali no computador. Nosso Belchior das montagens aí. Ah, Belchior, lembro então. Piada interna, não desexplicada, mas tudo bem. Corta isso, cara. Galera, agradeço aí a audiência de vocês. E é isso, até o próximo episódio. Fiquem com Deus aí. Grande abraço.